Olá, sejam bem-vindos ao Faça a Diferença. Festa com conversinha mole e beijos é carnaval. Mas quando nem todo mundo está se divertindo, aí já é assédio. Uma pesquisa que ouviu jovens em todo o Brasil mostra que 8 em cada 10 mulheres já receberam cantadas violentas ou foram abordadas de maneira agressiva em festas ou lugares públicos. 4 em cada 10 já tiveram seus corpos tocados por um homem sem terem autorizado. 3 em cada 10 já foram beijadas à força. Seja no carnaval ou em qualquer outra situação, quem tem que dizer o que é uma cantada ou um assédio mais violento, um elogio ou um desrespeito, é a mulher que está sendo alvo. O limite não é claro e varia de caso para caso, de pessoa para pessoa. Por isso, é importante saber ouvir e entender que não é não. No Faça a Diferença de hoje, vamos falar sobre a campanha Respeita as Gurias na Folia, Juntas por um Carnaval Sem Assédio, promovida pelo programa Jovens Multiplicadoras de Cidadania da Temes. Conversam com a gente a Márcia Soares, que é diretora executiva da Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, e a Alanis Pietra da Silva de Moraes, que é uma das jovens multiplicadoras de cidadania. Olá, muito bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje conosco. Imagina, um prazer. Eu gostaria de perguntar para você, Márcia, começar perguntando quais são as atividades e as funções da Temes? A Temes é uma organização não governamental que já há 30 anos atua em Porto Alegre, né? Vamos fazer 30 anos agora, dia 8 de março, que foi fundada basicamente por advogadas e cientistas sociais, e nós temos como meta construir possibilidades, ampliar o acesso das mulheres à justiça, né? E, para além disso, enfrentar as discriminações que, historicamente, as mulheres enfrentam no judiciário. Nosso trabalho é muito focado nas mulheres mais vulneráveis das comunidades periféricas, que certamente são as que têm mais dificuldade de acesso aos serviços de justiça. Então, nós viemos trabalhando, formando lideranças comunitárias nas comunidades, que se chamam promotoras legais populares, que são mulheres capacitadas para atender e enfrentar, fundamentalmente, mulheres em situação de violência, que é um dos nossos focos de trabalho, acompanhá-las, monitorar os serviços de atendimento às mulheres, fazer um acolhimento e ir com elas, né, encaminhá-las e ir com elas ao serviço de justiça para que eles acolham essas mulheres e prestem um serviço de qualidade. Alanis, você que faz parte do grupo Jovens Multiplicadoras de Cidadania, você ingressou quando neste grupo e o que te levou a participar dele? Eu me ingressei nele em agosto de 2022, no 6º curso das Jovens Multiplicadoras, e eu me interessei. E como funciona, Márcia, o curso das Jovens Multiplicadoras? Então, as Jovens Multiplicadoras de Cidadania, elas têm um processo parecido com as promotoras legais populares, é um curso de formação em direitos, não só em direito, mas em direitos, para que as jovens conheçam os seus direitos e possam multiplicar na sua linguagem para outras jovens. Quando a gente trabalha com as promotoras legais populares, que são mulheres, nós estamos tratando de acolher e encaminhar situações de violência que, via de regra, já aconteceram. Depois de alguns anos, lá em 2003, nós nos demos conta que nós precisaríamos criar uma estratégia de prevenção dos casos de violência. E nada melhor do que, enfim, tratar com as mulheres jovens, que são jovens que podem, na sua própria linguagem, dentro dos seus grupos de referência, dar informações e começar a trabalhar com outras jovens para que elas identifiquem o que é a violência, consigam dialogar entre si para prevenir desde já, situações que vão certamente ocorrer no futuro. Então, é também uma estratégia de prevenção e uma estratégia de atenção às jovens nessa idade, né? Nada melhor do que jovens que têm a mesma linguagem, que circulam nos seus grupos, na escola, no carnaval e em outros espaços, para que possam dialogar de igual para igual
com jovens que são suas parceiras, seus parceiros. Principalmente agora no carnaval, Márcia. É a época de folia, todo mundo sai para se divertir, principalmente o público mais jovem. Para alguém que, por exemplo, tenha 18 anos, vai sair agora para se divertir com os amigos, vai sair pela primeira vez, e talvez não tenha muito conhecimento da maldade que existe das outras pessoas que não estão com atitudes muito legais, já saem com outros objetivos. O que essa pessoa, esse jovem que vai sair agora, pode, tipo, caracterizar assim, essa atitude já não é muito amistosa, já é considerada um assédio. O que pode caracterizar isso para essa pessoa identificar? Olha só, tem sempre, já é histórico uma discussão de que o que é paquera, o que é uma cantada, que já tem um outro conceito mais violento, o que é namoro, paquera, e o que é um assédio. Os homens trazem muito isso. Por que eu não posso paquerar? Claro que pode. Mas eu acho que para as meninas, para as mulheres especialmente, é bom que elas incorporem duas palavrinhas, e para os homens também: importunação e constrangimento. Se uma jovem, se uma mulher se sente importunada, isso já é violência, já é abuso. Se ela se sente constrangida diante do assédio, né, dessa investida, isso também é violência. Paquera é uma coisa de dois. Paquera, né, é se movimentar, fazer o gesto e o outro responder. Isso é paquera. A gente sabe, é muito tranquilo isso. Agora, vamos pensar e lembrar dessas duas palavrinhas. Meninas, estão se sentindo constrangidas? Digam não com muita clareza e peçam ajuda. Estão se sentindo importunadas? Não é não. Peçam ajudas. E aos jovens homens, se lembrem disso, né? Não pode importunar, não pode constranger. Isso é muito fácil de identificar, se você está constrangendo ou não. Agora, isso é uma atitude tão naturalizada entre os homens que esse constrangimento parece, né, ao olhar de alguns, que faz parte da paquera, que não faz. Estar constrangida não é o natural, né? Há esse processo de naturalização. Não é, está constrangida, mas de fato quer. Não é verdade. Não é não. E qualquer coisa para além disso é violência. E, Alanis, você como integrante do Grupo Jovem, como você vê a importância de levar essas ações para o público mais já da sua idade, para que eles estejam mais preparados para agirem nessa situação? É de fundamental importância, né? Porque muitas vezes para quem a gente leva esse público, como a Márcia falou, é para as meninas, mulheres de comunidades periféricas. E normalmente elas não têm tanto esse acesso ao conhecimento que nos foi dado durante o percurso, né? Durante o curso. Então, nosso papel é levar as informações, o que elas podem fazer quando sofrerem um assédio, e a partir disso elas saberem como lidar. É porque geralmente a gente vê que no dia a dia, no geral, as mulheres, quando ouvem uma piada de mau gosto, ouvem uma palavra mais ofensiva, elas tendem a ignorar e deixar por isso mesmo, porque, né, geralmente pensam, quando acontecer isso comigo, eu vou agir de tal forma. Só que na hora ela fica tão assustada, tão sem reação, que ela não sabe como agir, né? Não sabe como agir e não tem coragem de agir, porque isso é uma violência, né? Então as mulheres não sabem como agir, mas também elas têm medo, né? Diante de uma situação de assédio, de violência, de importunação, as jovens e as mulheres têm medo de reagir, né? E isso é real, né? A violência, ela é um processo que se agrava e que vai se agravando, vai se constituindo em outras formas, às vezes até em violência física. E isso é uma experiência que todas as jovens, as meninas, já conhecem, né? Quem de nós, e quem das mulheres, e quem das meninas não conhece um caso, não sabe ou já não viu uma situação de agravamento da violência imposta, né? Por outro lado, tem o que a gente já falou, é tão naturalizado
que às vezes as mulheres, os jovens se sentem constrangidas de reagir, né? Então é muito importante esse tipo de campanha, e é super importante conscientizar jovens inteligentes como a Mãe Alanis, né, de que elas possam informar as outras meninas, que elas possam, para além de tudo, acolher, que elas possam ajudar a recorrer a quem pode ajudar. Né? Então, eu acho que se trata de desnaturalizar. E campanhas de informação e campanhas de responsabilização, inclusive, nos ajudam a evitar. Né? É importante saber que esse não é só um comportamento negativo, não é só um comportamento repreensível do ponto de vista do grupo e da sociedade. Isso é crime hoje em dia. E hoje é muito importante, até por uma função simbólica, responsabilizar cada um, homens e jovens. Né? É muito importante. Responsabilizar não basta. Né? Basta, é muito necessário informar, é necessário sensibilizar cada um dos homens, né? Para que, inclusive, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Quando os homens estão em grupo, via de regra, é quando o homem está em grupo, dentro dos seus pares, que ele também tem coragem de assediar. Né? Um homem solitário, dificilmente a gente vê um homem solitário ter atitudes e expressão de violência, de constrangimento. Via de regra, ele está agregado. Né? É muito importante que os outros jovens que não concordem também desnaturalizem e denunciem, e digam não. Por isso é necessário sensibilizar os homens, porque é importante que, nesses casos, o jovem, o homem, se sinta à vontade e seguro de dizer, não faz. Brother, não faz. Isso está errado. Isso é uma forma de intervir concretamente nas relações para que isso seja desnaturalizado. Né? Isso é muito importante. O assédio, a violência contra mulheres e meninas diz respeito a todas nós, todos nós, todes nós. Isso não é um problema só das mulheres. Isso é um problema da sociedade. Né? E conseguir criar caminhos de desnaturalização implica que os homens se envolvam nisso. Por isso a campanha ela não é direcionada só para as meninas. Ela é direcionada para os jovens também. Para mulheres e para homens. Então, nós temos materiais separados, com mensagens distintas, para que a gente possa envolver neste processo o conjunto de pessoas que está na folia. Até sobre essa questão do assédio por parte dos homens, tem uma pesquisa que mostra que 61% deles dizem que eles acabam fazendo isso porque se a mulher está no bloco de carnaval e se ela está vestindo determinada roupa é porque ela quer ser assediada. Esse tipo de comportamento você acredita que venha da questão da cultura, venha talvez pela questão do que é ensinado em casa ou do que é aprendido com os amigos? Então, esse levantamento é para mim é um dos mais graves que tem, né? De que esse percentual, 61% dos homens, diz, né? Eles entendem que mulher sozinha, e veja bem, o que eles dizem é mulher solteira na folia está disponível para cantada. Então, acho que tem duas coisas para pegar aí. Primeiro, é porque a mulher está solteira, o que significa que uma mulher propriedade de outro homem, bom, essa não é para ser assediada. No revés diz, mulher que não tem um outro homem do lado, ela está disponível para cantada. E veja bem, mesmo socialmente, cantada e paquera tem duas conotações diferentes. Né? Você está na paquera, você está conversando. O que eles afirmam é a cantada. A cantada por si só. Hoje, ele é um conceito que implica um grau de imposição e de violência. A gente sabe disso. E isso eu acho que é uma questão cultural, é uma questão que vem já de uma sociedade patriarcal e que implica uma hierarquização das relações entre homens e mulheres. Né? Um homem que subalterniza
a mulher, subalterniza o seu desejo e o seu direito de se vestir como quer, de andar como quer, de fazer a sua festa. Isso termina repercutindo nele essa ideia de direito, né? O direito de cantar. Então, de fato, essa naturalização que a gente vem falando e insistindo nisso, ela é um comportamento que é socialmente construído, que tem a ver com o papel da mulher e com o papel do homem, numa relação que é absolutamente hierarquizada. Então, acho que vem daí essa ideia. Então, por isso que a gente insiste. Para desconstruir isso, é importante trabalhar culturalmente, né? E é importante que não só as organizações governamentais, as organizações de mulheres incidam nisso, mas que a política pública incida nisso. Que o Estado tome para si essa tarefa de desconstruir esse comportamento violento. Alanis, agora no final de janeiro teve uma ação, né, promovida pelas Jovens Multiplicadoras de Cidadania no bairro da Lomba do Pinheiro, justamente para a prevenção do assédio no carnaval e também contra ISTs. Como é que aconteceu esse evento por lá? Aconteceu na Lomba do Pinheiro, teve abertura com a União da Tinga e após isso rolou uma conversa, uma palestra das jovens, de nós jovens, falando diretamente com os jovens, né? E foi muito legal, assim, porque eles interagiram com nós, a gente levou o material para distribuir, né? E foi um momento de lançamento da campanha, isso é super legal, porque embora a gente, mas fundamentalmente elas, incidido no carnaval que já tinha acontecido, nos eventos de carnaval, elas participaram, Alanis, tu lembra, foi da Descida da Borges, qual foi o outro? Do Bloco da Laje. Bloco da Laje. Isso, elas estiveram no Bloco da Laje, em grupo, tiveram apoiadas pelas promotoras legais populares e outros parceiros, e ali elas distribuíram material, nós já conversamos, né? E é super importante, a Alanis tem acompanhado isso de perto, que as instituições carnavalescas, né, a Liga do Carnaval, tomou para si essa tarefa de enfrentar. E isso é fundamental. Né? A gente não teria conseguido ter o impacto dessa campanha se a Liga do Carnaval não tivesse tomado para si essa tarefa. E é importante, a gente tem dito, né, nesses eventos, a partir desse diálogo com a Liga, de que quando a gente diz respeita as gurias na folia, nós estamos querendo dizer também respeita o carnaval. Porque o assédio ele não acontece no carnaval por ser o carnaval. É um momento de reunião de mulheres, de homens, e ali, evidentemente, nesse momento se intensifica, né, a questão da violência sexual sobre as mulheres. E as pessoas têm que perceber que o carnaval, como uma das expressões mais importantes culturais do Brasil, que ele existe de norte a sul, com as suas especificidades, ele é um evento que reúne famílias. Vá numa escola de samba. Quem não conhece, vá no ensaio de escola de samba. Participe do conjunto, o ano inteiro de trabalho das escolas. As escolas são praticamente famílias, elas são agremiações. Então, respeitar as meninas na folia é respeitar o carnaval no Brasil, né? É dar chance que as mulheres, que as meninas possam participar dessa festa, que é uma festa pacífica, que é uma festa alegre, que é uma festa importante. Então, aqui também o nosso agradecimento à Liga, ao Rei Momo, que tomou para si a tarefa de divulgar, a nossa rainha do carnaval, que tem nos ajudado muito a divulgar a campanha, né? E aos folhões, as escolas, elas estão abertas. A Alanis e outras meninas falam, tem ensaio da escola de samba, eles dão espaço para que a gente, para além de distribuir o material, vá lá, fale, chame, anuncie a campanha e peça o apoio de todo mundo. Né? Nós temos hoje nas redes da Temis lá depoimento, mensagem do nosso Rei Momo, da rainha, de outras passistas, que estão incorporados na campanha e que as mulheres e as jovens de Porto Alegre agradecem a toda a comunidade carnavalesca que está nos acompanhando. E geralmente, quando tem esses encontros de jovens, quais são as principais dúvidas que eles trazem? Olha, as coisas das ISTs, eu acho que a Alanis sabe bem disso, Alanis.
As dúvidas, principalmente, é como se prevenir, né? Após pegar a UST. Aí a gente leva as informações. Uma dúvida que eles têm bastante também é sobre o uso do preservativo. A gente leva como usa corretamente, né? A gente ensina. A gente dá o espaço também para eles testarem e fazerem com as genitais que a gente leva também. Tem todo um equipamento, nesta formação, tem todo um equipamento bastante avançado que a gente adquiriu na Temes para esse projeto, onde as jovens podem, tem uns equipamentos que elas conhecem o útero, tem aqueles úteros, tem o pênis, onde as meninas podem aprender e ensinar a colocar corretamente o preservativo. Tem uma coisa que quase ninguém conhece, que é o preservativo feminino, que a gente também distribui, porque a gente sabe que tem uma dificuldade enorme de negociação na hora para as mulheres, de colocar ou não colocar o preservativo. Tem aquela ideia muito atrasada, me desculpem os homens, de que transar sem camisinha é como chupar bala com papel. Né? Isso é uma máxima lamentável que se divulgou e naturalizou nas atividades. Então, existe a camisinha feminina que termina, bom, você joga para a jovem a possibilidade, a opção de se preservar. Mas é, infelizmente, um preservativo que não é amplamente distribuído e que ninguém sabe direito como colocar. Eu, quando me deparei com um, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Entendeu? E eu acho que das nossas telespectadoras, vale perguntar quem é que já usou um negócio desse, quem conhece, quem sabe botar. Né? Muitas poucas de nós sabemos. Né? Nós estamos muito acompanhadas com essa coisa que é o preservativo masculino. Uhum. Então, isso é uma coisa também bem importante. Olá, mulheres, existe um preservativo feminino. Qual é a importância dele? É que a gente toma para nós a possibilidade de se preservar, a decisão de se preservar. Porque essa negociação, e especialmente nas relações que resultam, não é que são relações mais eventuais, que resultam de uma folia, onde a mulher deseja, sempre para ali naquela coisa. Vamos usar o preservativo, aí o cara não quer, e aí vai a negociação, e muitas vezes as mulheres, as jovens se submetem, né? Porque não tem como obrigar a colocar. Bom, mas nós temos uma possibilidade, que a gente sabe que não é a mais confortável de todas, mas é uma possibilidade de nós tomarmos para nós, né, essa iniciativa de nos proteger. O corpo é nosso. Nós temos que poder nos proteger a partir da nossa própria iniciativa. A gente vê que agora, principalmente no Carnaval, a Secretaria de Saúde, as prefeituras, indo até os principais pontos de concentração, de reunião de foliões, para distribuir preservativo, para distribuir informativos. Você considera que essas medidas são suficientes ou poderiam ter outras que poderiam ser adotadas? Elas são necessárias, mas não são suficientes. Evidentemente não são suficientes. Veja bem, Porto Alegre é a primeira capital do país em registro de HIV/AIDS, até hoje. Ela é a primeira capital, isso é muito sério. E, além de tudo, essa faixa mais afetada, os dados demonstram, é justamente a prefeitura. Há quanto tempo nós, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não vemos uma campanha de massa contra, né, de enfrentamento às ISTs e à questão do HIV/AIDS? Antigamente, quando a gente achava que estava no auge da epidemia, haviam campanhas diretas o tempo todo. Por que os jovens também agora são mais infectados? São mais jovens, não acompanharam aquele período de campanhas, né? E, bom, se o Estado brasileiro, se a prefeitura não divulga, se para ela isso não é uma prioridade, porque já existe o remédio, porque já existem remédios, por que isso vai ser uma prioridade para a juventude? Então, sim, distribuir preservativo é fundamental. Na nossa campanha, a gente distribui amplamente preservativo. É importante, é necessário, mas absolutamente não é suficiente. É necessário que rapidamente a prefeitura, o governo do estado,
retome com muita força, mas com muita força, as campanhas, tem que ir para as escolas, tem que ir para as universidades, tem que retomar o tema com a juventude para que elas efetivamente possam se proteger e evitar que Porto Alegre, uma vergonha, seja a primeira capital de registro de HIV/AIDS no país inteiro. Ganha do Rio, ganha de São Paulo, né, na proporção da população. Então, sim, é importante, mas absolutamente não é suficiente. Bom, a gente já está, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, mas antes gostaria de pedir para vocês uma mensagem para quem está nos assistindo para esse carnaval. Você trouxe até a Márcia esse folheto aqui que eu vou mostrar para a câmera. Isso são os leques para separar. Isso. Agora com esse calor bastante necessário. Que dicas e recados vocês deixam para quem está nos assistindo para esse carnaval? A campanha tem duas frases centrais. Diz aí, Alanis, quer falar? Como é que é o nome da campanha? O nome da campanha é Respeita as Gurias na Folia, né? E o principal recado que a gente tem que deixar é justamente esse. Respeita as gurias na folia, deixa elas curtirem. Se elas falarem não, é não. É o respeito que tem que prevalecer, né? E a outra questão, que é a mensagem para os homens, para os jovens homens, é: assédio sexual é crime. Assédio queima o seu filme. Fica longe desse BO. Tá certo. Bom, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês realizado. E nós que agradecemos. Bom, a gente está então encerrando o nosso Faça a Diferença de hoje. Agradeço pela sua audiência. Você segue agora com a programação da TV Assembleia. Muito obrigado, um bom carnaval e até a próxima.